Pod ASMP, o podcast da Associação Sergipana do Ministério Público. E dada a palavra, hoje está aqui comigo a minha colega e uma profissional de escola, uma pessoa que é dedicada à defesa da infância e adolescência, doutora Thalita Cunegondes, minha segunda vice-presidente, com muito orgulho. A senhora está aqui, seja bem-vinda. Quem nós temos hoje de convidada, doutora Thalita? Uma colega e amiga visionária, é uma grande referência na infância, uma pessoa que enaltece o Ministério Público brasileiro e posso dizer, com sinceridade, nossa inspiração diária, doutora Maria Lília Mendes Carvalho. Olá, muito honrada e feliz com esse convite aí, né? E eu costumo sempre dizer que os elogios, quem tem amigo não sofre, né? E aqui eu tenho o prazer de estar com dois colegas elogios verdadeiros que eu admiro muito, além de colegas amigos, né? Que a gente pode contar, pode conversar, pode pedir um conselho no dia a dia, dividir as dificuldades, além de serem dois conterrâneos também, né? Estamos aqui, então estou muito feliz com o convite, muito obrigada mesmo. Antes de começarmos, vamos ao nosso Minuto Sergipanidade. Esse homem teve uma infância difícil e solitária. Aos 4 anos, foi abandonado por sua mãe na rodoviária da cidade de Aracaju. Passou a vida acolhido em um orfanato e, com 17 anos de idade, após fugir do local e morar na rua, estamos falando de Almir Picolé, partiu para a cidade de Lagarto e conseguiu trabalhar em uma padaria. A partir daí, ele decidiu que dedicaria a sua vida a ajudar o próximo e evitar que outras crianças passassem pelo sofrimento que ele passou em razão do abandono e da vivência da infância. Em 2003, fundou a creche Ação Solidária Almir do Picolé, que ajuda as crianças carentes oferecendo diversos tipos de assistência. Aqueles que moram em Aracaju já viram o querido Almir do Picolé buscando recursos para as suas ações assistenciais em prol da infância do nosso estado e da cidade de Nossa Senhora do Socorro e de Aracaju. Este é o nosso momento de sergipanidade. Bom, doutora Lilian, comecemos agora nesse momento o nosso momento de descontração, o nosso momento de saber um pouquinho de Lilian Mendes Carvalho. Como é que a senhora decidiu ser promotora de justiça, doutora Lilian? Então, bem-vinda, né? Obrigada mais uma vez. E só aproveitando o momento de sergipanidade, né? Eu acho que Almir Picolé, ele personifica a real essência de que é lidar com criança e adolescente, né? Contida na nossa Constituição, no ECA, na legislação brasileira, que é que a criança e adolescente é dever de todos, né? Então, de fato, a gente fica muito esperando, às vezes, pelo poder público, acho que esse papel é da família, mas, a verdade, como diz a legislação, é de todos, né? Família, comunidade, sociedade, poder público, e Almir realmente representa isso, né? Da ação concreta em favor das nossas crianças e adolescentes. Mas me diga, por que promotora de justiça? Por que a infância, doutora Lilian? Porque, assim, o Ministério Público sempre me encantou. Tá? Desde a faculdade, né, eu acompanhando, verificando, eu vendo as funções, né, eu, assim, já pensei em seguir como carreira jurídica, né, ser membro do Ministério Público. Já acalentava esse desejo. E acho que depois da Constituição de 88, né, o Ministério Público ganhou um perfil considerável. Eu estava recém-formada, eu formei em 87, e diante dos novos desafios, né, eu sou uma pessoa inquieta de natureza, eu sempre fui inquieta, né?
E aí eu acho que o Ministério Público tem desse grande papel de ser um elo entre a sociedade, entre as demandas sociais e coletivas, né, os poderes constituídos. E como inquieta, eu não acho que eu não me vi em outra atividade, né? Doutora Thalita, essa inquietude de doutora Lilian, acho que foi boa para o estado de Sergipe e para Aracaju, não foi? Sempre, né? Doutora Lilian Não só para Aracaju, né? Outras cidades por onde ela passou também, com não deixou marca. certeza, com certeza. É uma colega que enaltece o Ministério brasileiro, né? Ela tem uma capilaridade de atuações, uma capacidade de fazer articulações institucionais, interinstitucionais, de sensibilizar, né? Não só os órgãos, né? E os poderes constituídos em uma série de demandas, né? Extrajudiciais, como também através de programas, ações e projetos que ela capitaneia na 8ª Promotoria de Direitos Cidadãos, fazer com que realmente haja a efetividade dos direitos humanos para as pessoas que estão ali atendidas, né, o público em geral. Então, ela faz com que as pessoas realmente consigam reconhecer os seus direitos, seus deveres, e acho que ela está multiplicando essas ações também, né, no seu meio social com isso. E, sem dúvida, né, uma visionária, uma colega que consegue, através de uma série de ações e medidas, fazer com que haja concretamente, né, o efetivo respeito às normas constitucionais e infraconstitucionais que protegem, né, a infância e a adolescência. Quem foi o responsável por Sergipe ganhar a doutora Lilian? Aí já é outra história, né? Então, eu já tenho 40 anos de Sergipe, completei esse ano, em fevereiro. E o que é que move a gente, né? As razões do coração, né? Então, eu conheci meu esposo lá em Aracaju, né? Meu companheiro de vida, Marcos. Marcos é sergipano, quando ele fazia residência lá em Salvador. Nos conhecemos, começamos a, né, manter um relacionamento e acabei vindo para cá, né? Trazida, como eu disse, pelas razões do coração. E aí aqui construí minha vida, terminei a minha faculdade aqui, né? Fazia lá na UFBA, consegui uma transferência. Foi uma das condições até para eu vir para casar, porque eu tinha um foco de que a gente não pode abrir mão, né, também dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e devemos conciliar para que a gente consiga ter um equilíbrio na nossa vida pessoal e profissional. E a partir daí, em 84, eu cheguei aqui em Aracaju, terminei minha faculdade aqui, comecei a construir minha vida profissional, familiar, né? E eu digo que é uma cidade que, mais do que uma cidade, né, que eu formei, foi uma cidade que eu me sinto pertencida. Eu me sinto identificada, né? Sem esquecer as minhas origens, as minhas raízes, né, da minha família, mas aqui eu digo que eu também me encontrei. E essa cidade me deu as melhores coisas da minha vida, né? Construí a minha vida familiar, as minhas filhas são aracajuanas, os meus netos, né? Dos netos, apenas um não é aracajuano. E a minha vida profissional, né? E muitos amigos que aqui fiz. Falar em amigos, além de colegas, eu me entendo como um amigo que eu não sei nem quando começou e despertou a nossa amizade. Eu sei que ela é verdadeira e sólida. Nesta semana, eu encontrei uma pessoa que gosta muito de ti, e ela chegou e disse para mim: Dr. Fausto, eu lembro do senhor. No dia que minha sogra recebeu o título de cidadã aracajuana. Qual foi aquela emoção, doutora Lilian, de ser de papel passado aracajuana? Porque de coração a senhora já é. Sim, com certeza. Então, assim, eu recebi, né, esse título recentemente, tem pouco tempo. Poucas pessoas não sabiam que a senhora era baiana. É verdade. Pensavam todos que a senhora era aracajuana. Muitas pessoas não sabiam, né? Até quando eu vou lá em Salvador, quando eu vou visitar a família, né? Até dizem que eu perdi até o sotaque de baiano, né? Você vê que de vez em quando a gente arrasta assim um baianês, né? Não fica lá na memória. Então, muitas pessoas não sabiam mesmo. E até que né? Essa interlocução que o Ministério Público deve manter, eu acho que o Ministério Público tem esse papel de estar dialogando e, acima de tudo, construindo, né? Através do diálogo, através da escuta, né? Do relacionamento interinstitucional, né?
A gente, numa dessas conversas com um parlamentar, né, da Câmara Legislativa Municipal, e aí ele falou que era baiano. Eu falei, olha, coincidentemente eu também sou baiana. Ele falou, eu não sabia que a senhora era. Então, a partir daí, foi sugerir, ele fez a propositura e eu recebi esse título. E foi realmente, eu acho que foi uma tarde muito especial, que Um chegou no título momento... muito justo, doutora Thalita. Com certeza. Eu tive a felicidade de poder fazer uma saudação e uma homenagem a Lilian Mendes Carvalho, minha colega e amiga, e foi um dos momentos mais marcantes, né, dessa trajetória, à frente da Associação Sergipana do Ministério Público, poder parabenizar a colega Lilian, que faz tanto pela infância da nossa capital, né? Então, foi uma tarde assim, muito bacana, realmente a associação, né, o Ministério Público e várias pessoas da sociedade, várias instituições fizeram presentes, e eu acho que tudo tem um momento certo, né? Então, foram homenagens lindas, eu guardo com muito carinho o vídeo lá que a associação fez, né? Palavras muito benditas, não é? Mas eu acho que, então, como tudo tem hora certa e tem uma razão de ser, eu também tive a oportunidade de receber uma das maiores homenagens, que eu não sabia que iria acontecer, que foi meu neto, né, que está com 14 anos. Falar e falar tão bem, né? E ele falou de uma maneira que, assim, muito lindo, me surpreendeu, né? E várias pessoas disseram, poxa, que... Então, ali eu percebi que tudo valeu a pena. Todos os seus netos deram show na solenidade. Todos foram maravilhosos. Foi uma das solenidades mais bonitas que eu presenciei. Lilian, me diga uma coisa. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui em Sergipe, nós começamos esse entrosamento em prol da infância. E, ainda na comarca de Arauá, eu fiz audiências em prol de se instalar os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e também conselhos tutelares. E me lembro que sempre conversava contigo sobre a importância dos conselhos, já que eu vinha de Alagoas e lá havia esse trabalho também que eu desenvolvia. E me lembro que eu bebi muito da sua vontade também da instalação dos conselhos municipais e dos conselhos tutelares. Lembra dessas caminhadas para a instalação dos conselhos municipais de direitos e conselhos tutelares? Lembro sim, lembro da sua chegada, né? Então, assim, houve uma identificação, né? Logo, eu acho que eu já fiz assim uma acolhida porque eu sabia que você estava vindo de outro estado também, né? Assim como eu também. Então, quando você tem toda uma mudança, tem todo o histórico. Hoje a gente já tem umas vidas construídas aqui, né? E a gente se aproximou, já me ofereci, e houve uma identificação logo, Verdade. assim, uma empatia, né? E realmente, colega Fausto, naquela época a gente começou, a caminhada foi muito grande. Eu costumo dizer que a gente ainda queria o ideal. A gente pretende o ideal e busca o ideal, né? Porque as nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa sociedade merece, né? Tudo de melhor qualidade, do serviço funcionando, né? Da proteção, né? Estando aí alerta para que se possa intervir, se possa promover direitos. Mas, quando a gente olha para trás, a gente via que não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje, né? Então, assim, foi a implantação dos conselhos, dos CRAs, dos CREAs do município, né? Em Sergipe, nem todos os conselhos, todas as cidades estavam com o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, que é fundamental. Verdade. Porque ele é deliberador de política, porque existem uma parte da sociedade civil, né, representantes da sociedade civil e representantes do poder público, né, para que haja esse equilíbrio. Para construir a política pública em prol da criança, né, no porque município. Muitas vezes a gente quer decidir, mas sem ouvir também as comunidades, as entidades que fazem parte, né, dessa construção, desse sistema de garantias, e que essas entidades estão mais perto das comunidades, principalmente das mais carentes, e sabem das dificuldades enfrentadas pelas crianças e adolescentes, principalmente as crianças menos favorecidas, que precisam, né, mais da nossa olhar, do nosso apoio, para que a gente possa fazer também a tão sonhada mobilidade social. Você falou uma coisa muito importante, né, de estar próximo da comunidade, né, próximo das situações que acontecem em todas as cercanias das cidades. A senhora tem situações marcantes que passaram nessa trajetória até o dia de hoje. E uma delas eu me lembro sobre a maternidade
ou paternidade socioafetiva? A senhora lembra desse processo lá em Socorro? Eu não esqueço e gosto sempre de relembrar que a senhora foi uma das pioneiras nesse posicionamento da socioafetividade, não foi? Então, eu sempre me interessei porque eu acho que a gente não pode excluir ninguém. Então, a gente tem as famílias que são possíveis e nós temos vários formatos de família, né? E a gente tem que incluir, né? E a gente tem que entender que essas famílias precisam também da proteção. Todas as famílias precisam da proteção e todas as formas de família. E eu me deparei em Socorro com uma situação assim que eu achei bastante injusta, onde uma mãe que sempre foi mãe, né, uma mãe afetiva de um adolescente, e essa pessoa, quando esse adolescente estava com 16 anos, ela adquiriu um problema de saúde, né, por conta de uma abala emocional que ela teve, inclusive por violações de direito. Essa senhora era uma senhora periférica, uma mulher sozinha, uma mulher que veio de outro estado há muitos anos e trabalhava como empregada doméstica, né? E ela, a partir daí, precisou fazer uma cirurgia e ela descobriu que nunca aquela família que ela trabalhava há tantos anos tinha recolhido o INSS dela. Ela se viu doente, sozinha, e sem ter como sobreviver. E, a partir daí, ela desenvolveu uma doença, por esse abalo, e ficou incapaz. E aí, as comunidades, né, as pessoas, a solidariedade, que é um princípio que está na nossa Constituição, que deve estar no nosso dia a dia, né? E aí ela foi levada por uma vizinha, ela começou a contar com a ajuda dessas vizinhos, e o próprio filho de 16 anos começou a fazer carreiro na feira para ajudar a mãe doente. Só que essa maternidade não estava estabelecida. Não estava no papel. Não estava, exatamente. Ela nunca fez a adoção, nem sequer regularizou a guarda. A mãe entregou essa criança quando era bebê. É por isso que é tão importante a gente falar, né, e as pessoas conhecerem, e a gente buscar realmente as relações socioafetivas, as relações familiares, que é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. E a partir daí a gente fez, porque ela não tinha ninguém referenciado. O Ministério Público tinha esse papel de fazer a interdição, até para que ela providenciasse benefícios sociais, tal. E depois daí, eu achei tão injusto, esse filho era tão cuidadoso com ela. Então, essa mãe precisava desse filho agora, e esse filho precisava dessa mãe, né? E aí a gente analisou, instaurei um procedimento, investiguei, pedi ao conselho tutelar que fosse na comunidade, que fosse na escola, que fosse no posto de saúde, verificasse como era, que ela se portava. E a partir daí eu consegui, eu fiz uma investigação de maternidade socioafetiva, porque se ao Ministério Público cabe investigar a origem biológica, né, tá lá reconhecer a sua origem, os pais, ter o direito de conviver com ele, é um direito que está na Convenção dos Direitos da Criança e também está na nossa legislação, né? Está na Constituição, está no ECA. E eu falei, olha, se eu posso investigar uma paternidade biológica que pode não garantir afeto, porque você pode até tentar o reconhecimento, né? Mas você não vai garantir o afeto. Quanto mais eu investigar uma maternidade que já é estabelecida pelo afeto. E a partir daí eu pesquisei e vi, entendeu? Conversei inclusive com a nossa colega, a professora Adélia, que foi minha professora, né? E ela achou incrível a ideia, aí eu entrei, fui para um congresso de família do IBDFAM, e quando eu voltei convencida que eu deveria fazer, né? Colhi todas as provas, entrei com essa ação, uma ação muito bonita e tal, e se constituiu essa mãe, realmente foi reconhecida. Mãe de fato se tornou mãe de direito. Se tornou mãe de direito. Uma sentença judicial favorável. Exatamente. Então, isso foi em 2022, mais ou menos, né? Então, já vão lá mais de 20 anos. 2002. 2002, 2002. Desculpa. Fiz as contas erradas aqui. 2002. Mas, doutora Thalita, hoje há uma junção, né? O Centro de Apoio Operacional e a Oitava. Como é esse trabalho desenvolvido junto com o Liliano, na prática, as ações, como é que funciona? Na verdade, para mim foi uma honra suceder a doutora Lília, né? Que ela foi a anterior gestora, né, do Centro de Apoio Operacional.
E, na verdade, lá no Centro de Apoio Operacional, a gente encontrou uma série de programas e projetos já em curso. E a colega, nós estamos, acho que pós-pandemia, né, naquele período, e a colega deixou um projeto visionário que foi o projeto Participação Solidária. Se conseguia, junto a articulações, fazer com que as entidades tivessem uma boa visibilidade, investimento de recursos do Ministério do Trabalho para que as entidades pudessem estar executando seus fins sociais. Em relação a essa questão, teve alguma situação que ela foi premiada, né? O projeto Participação Solidária? Não, o CRAI. O né? CRAI, é porque a doutora Lília tem essa capilaridade, uma visionária. Falou Ministério do Trabalho, a gente lembra logo, né, dessa parceria que a colega faz, são entidades co-irmãs, e a colega, sem dúvida, esse com trabalho essa junto articulação, dos ramos do direito. Conseguiu fazer com que o Centro de Referência, né, de Atendimento à Criança e Adolescente vítima, né, de abusos sexuais pudesse ser concreto aqui no estado de Sergipe. E o CRAI aqui implantado no estado de Sergipe é o segundo do país, não é? E foi levado recentemente, não é, Lilian, para uma apresentação na Suíça, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse momento. Então, assim, a gente sempre buscou nessa inquietude, né? Eu acho que eu sempre busquei além dos processos, né? Eu tinha a gente tem que entender, né? Nós, operadores do direito, temos que entender que dentro dos processos, hoje em dia tudo virtualmente, né? Existem vidas, histórias, pessoas, né? Então, o que é que me atraiu muito para a área de infância, adolescência, que está relacionado diretamente com a área de família, é o desafio de você tentar dar uma solução jurídica para situações que menos destrua ou melhor preserve ainda os laços afetivos que estão tão desgastados, né? E o direito também não dá conta sozinho disso. Então, a partir daí, a gente, enquanto tramita os processos, enquanto se desenvolve, enquanto se cumpre os procedimentos, a gente foi buscar também, né, alguns projetos e parcerias. Por que não? Né? Afinal de contas, o fim social do processo, todo processo tem um fim social, está no nosso Código de Processo Civil e está também no Estatuto da Criança, né? O melhor interesse, um fim social para aquela situação. Está na nossa Constituição, diminuir lá logo no começo, né, os primeiros artigos, no preâmbulo ali, né, diminuir a pobreza, a desigualdade social. E, a partir daí, a gente buscou, nós temos ações civis públicas em litisconsórcio com o Ministério Público do Trabalho. Aqui eu faço, assim, um agradecimento, até uma homenagem aos colegas. Nós temos trabalhos com vários, não só a promotoria da infância, eu acho que foi a infância, em razão da prioridade, foi da gente buscou, nós tivemos ações juntas, mas a gente buscou além dessas ações, né? Então, a gente já faz projetos desde 2013, 2014, depois resultou num termo de cooperação firmado entre as duas instituições, e a gente buscou esses projetos, justamente para que a gente desse a oportunidade, que a gente pudesse fazer inclusões, para que a gente pudesse garantir direitos. E na prática, o CRAI, como é que funciona? Serve para quê o CRAI? Para que as pessoas saibam o que é CRAI. Então, eu estou lá, quero saber o que é CRAI. E para que vai servir? Para que eu quero saber o CRAI? O CRAI, veja bem, era um sonho antigo da rede, porque uma das piores formas de violência, né, é a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? A gente sabe que é uma violência que fere na alma da pessoa, né? É uma violência que causa muitas consequências. Faz parte do dia a dia de quem atua na infância. Infelizmente, quase todo dia. Não é quase, não, é todo dia. Olha, os colegas sabem, né? Também, assim, a parceria com Thalita, para mim foi um grande prazer, Thalita, porque eu estava no centro de apoio, levei alguns projetos como participação solidária, que eram ações que a gente já fazia, né, na promotoria, por exemplo, através do cinema solidário, né, através de o Natal solidário, né? Enfim, através daquelas ações que até você, coincidentemente, quando eu saí de Socorro, você chegou... Saiu de Estância, eu fui para Estância. Saiu de Socorro, eu fui para Socorro. Acho que os três aqui fizeram, né, esse circuito de Socorro, né? Saiu de Aracaju, eu sucedi também em Aracaju. Foi, saí da parte protetiva, fui para a coletiva e você foi lá. Então, acho que é a sintonia, né? E, a partir daí, a gente buscava esses projetos, porque eu vou dizer...
aos colegas, né? Isso assim até parece, mas eu acho que quando você proporcionar oportunidades, nada do que você, entendeu? Procurar proteger, procurar fazer uma concretude, né? Uma ação concreta a quem mais precisa. Eu digo que é igual aquela propaganda do cartão, né? Quando eu vejo alguém conseguir uma mobilidade social, uma proteção, está inserido numa família de forma segura, né? Eu acho que é igual aquela propaganda do cartão, não tem preço. Não tem preço. Então, assim, a gente não consegue, é desafiante a infância. E o CRAS Sergipe não tem preço, não né? é fácil. Um equipamento então, o CRAS Sergipe, assim como outros projetos, o CRAS Sergipe era um sonho da rede, onde a criança e adolescente fosse atendida, vítima dessa violência, que já fere por uma equipe, fisicamente, interprofissional também. que já fere a integridade emocional, eu digo que fere a alma da pessoa, que ela era atendida na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, um serviço que já tem algum tempo, e cerca de 15 anos, e a gente 2005, né? Mas com todo o público ali, na verdade. Então, mas né? só misturado, que, digamos a assim. criança e a adolescente, ela era atendida no mesmo ambiente de uma urgência, de uma maternidade pública. Então, misturado com ficava adultos. exposta, né? Exatamente. Adultos, né? Exposta, então, né? teve situações... Prioridade, né? Com exposição. Exatamente. Então, a criança chegava, ninguém quer ir para um hospital, né? Uma urgência hospitalar já é uma coisa que assusta um adulto. Imagine uma criança, imagine uma urgência pública, imagine uma urgência de uma maternidade, que é referência em alto risco para todo o estado, e a criança estava ali, junto com outras mulheres vítimas de violência, junto com outras mulheres que estavam em trabalho de parto, junto com outras mulheres que estavam com alguma intercorrência da gravidez de risco, e muitas vezes as crianças não queriam ficar. Né? Até os atores da rede diziam, ou conselheiros tutelares, ou alguém que estava acompanhando a criança, que a criança dizia, eu não vou ficar, a criança ficava assustada. Então, era um sonho que essa criança tivesse uma porta separada de entrada, onde, no mesmo ambiente, ela pudesse ser acolhida num espaço lúdico, num espaço que fosse... menos traumático, acolhedor, né? Acolhedor, mais humanizado, e ali ela recebesse o atendimento médico, né? Recebesse a medicação para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, para prevenir até gravidez, né, precoce numa criança, num adolescente, que é uma gravidez de alto risco, a gente sabe todas as consequências, inclusive abandono escolar, enfim, risco para a vida, né, risco de morte, porque a criança e o adolescente não estão preparados ainda. E a partir daí, no mesmo local, atendimento psicológico, atendimento social, o registro do BO, se não tivesse sido feito, a perícia médica, num ambiente que tivesse a cara da infância e adolescência. E a gente tentou, durante esses anos todos, né, junto com outras colegas que atuaram também na infância, a gente tentava construir esse centro e sempre esbarrava em dificuldades de recurso, mas já funciona o serviço, né, e às vezes não tinha assim, uma compreensão da importância. Sempre eu digo, não vamos pensar na quantidade, mas na qualidade. E hoje em dia tem que pensar na quantidade, porque assim o número só cresce de violências, né? Infelizmente, talvez as pessoas estejam mais encorajadas a fazer o noticiamento, né? Depois do CRAS, vocês terem uma ideia, em 6 meses de funcionamento, o CRAS chegou a um aumento de 150%. E me permita, Lilian, é importante, inclusive, divulgar, né, os números para aqueles que precisam ou querem fazer uma denúncia sobre a questão de violência contra criança e adolescente. Podem usar, né, os números. Me ajudem, colegas. Nós temos o da ouvidoria do Ministério Público, que é 126, 127, e tem o Disque 100, Disque 100, que é nacional. né? Nós temos o Salve também agora, muito importante, né? O Salve virtual. Sempre massificarmos essa questão do 127, o Disque 100 e o Salve, né? Que salva realmente vidas. Né? É verdade. E quando Lilian fala do atendimento do CRAI e crianças, é bom citar que a violência contra a criança chega ao absurdo de ter crianças ou recém-nascidos, né, Lilian, até de meses de vida serem violentadas. Né? É uma lástima, mas é uma verdade, né, doutora Thalita e doutora Lilian, essas ocorrências. E quem são os maiores violadores de direitos das crianças e adolescentes no que diz respeito aos abusos sexuais, doutora Lilian, que infelizmente ainda é um fato que acontece com muita repetição?
Então, você tocou num ponto muito importante. Então, assim, o CRAI, a gente conseguiu concretizar. O colega, nós temos parceria com vários colegas do MPT, né? E em relação ao CRAI, foi com o colega Emerson, né? Aí eu falei do CRAI, a gente já tinha alguns projetos juntos, falei da situação, ele foi pessoalmente conhecer a realidade. Então, isso é muito importante que o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, nas diversas áreas, seja estadual, federal, do trabalho, enfim, que ele vá conhecer as realidades, porque quando a gente conhece, a gente vê, eu acho que a gente se impulsiona mais para tentar uma intervenção positiva. Entende, né? Que tipo de política pública é necessário implantar ali concretamente para atender aquela comunidade com aquele perfil naquele território, né? Exatamente. Acho que é o mais importante. Então, assim, ele foi conhecer e a partir daí nós começamos a conversar. Primeiro fizemos um evento lá no MP, para a rede toda conhecer quais seriam os objetivos do CRAI. Depois fizemos tratativas com o governo, né, do Estado, porque o terreno, né, era do governo do Estado. E a partir daí conseguimos mostrar, um dos objetivos é mostrar que os operadores do direito podem buscar alternativas além dos processos. Então, foi uma grande cooperação, né, Lília, entre o Ministério Público de Sergipe, o Ministério Público do Trabalho, né, o Governo do Estado, no momento da implantação. Ainda também tiveram duas professoras da UNIT, da área de Direitos Humanos, a professora Grazi e a professora Clara Machado, que... Toda uma capacitação. Inclusive, que é filha de uma colega nossa, aposentada, a doutora Miriam, que também eles deram uma colaboração técnica, um apoio, de ver qual era o melhor equipamento, como a gente poderia fazer. A colega, o CRAI, então, foi implantado. Mas a colega, Lilia, foi apresentar esse projeto em algum lugar. Como foi, doutora Lilia? Nos conte. Então, vocês estão focando aqui. Isso aí, sabe? Não, mas é importante, na verdade, assim, para demonstrar, né, a importância o que a gente construiu, né? Esse CRAI. Então, eu acho que a construção dialogada... Sim. Né? Eu ouvi no Congresso Nacional do Ministério Público ano passado, na nossa Salvador, de um colega dizendo o que salva o Ministério Público é a capacidade de humanização. Isso vive martelando na minha cabeça. Né? Eu achei assim, fantástica a observação dele. E, a partir daí, a gente conseguiu esse resultado do entregar. Então, todo o CRAI foi construído com recursos. Uma empresa construiu, fez uma transação no processo nosso de trabalho. E todos os recursos de equipamentos também vieram de multas processuais, né, com reparação de dano processual, dano social. Né? Então, naquele fim do processo, com esse respaldo da legislação, para que equipamento melhor que atende todo o estado de Sergipe, e especialmente crianças e adolescentes vítimas de uma forma humanizada. Foi tudo construído com diálogo, até a cor, até os detalhes, até o símbolo, até o nome. Né? A gente teve esse cuidado de sentarmos juntos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual. Trabalho feito com união, né? Com união. E a partir depois que o CRAI começou a funcionar, aí nós participamos decidimos mostrar que é possível e tomamos conhecimento de editais públicos, de boas práticas. Então, nós participamos do Inovare, né? Chegamos a ter uma pré-seleção do Inovare, mas como não era uma inovação, porque já tinha o CRAI Rio Grande do Sul, né? Acho que esse, não sei, foi um dos motivos, mas para a gente já foi um orgulho. E nós temos nosso grande orgulho aí do colega Fausto, né? Ganhador do Inovare, né? Então, acho que foi o momento certo, a pessoa certa para uma causa, né, que é de direitos humanos, enfrentamento ao racismo. Sociedade. O colega sente, né, sabe o que é isso. A gente conversou várias vezes sobre isso, né? E a gente, então, participou e a gente decidiu escrever no edital público da SAEG, que é a semana, né, de Escola de Governos, de boas práticas públicas do serviço público. E nós escrevemos até despretensiosamente, né? Assim, foi numa prorrogação do edital, eu tomei conhecimento, falei, olha, vamos escrever, combinei com o colega Emerson, e o edital e o projeto, o CRAI foi selecionado como boa prática na construção, na resolução de problema de uma demanda de interesse público. E esse ano, enfim, tudo tem que ser, esse ano as boas práticas foram apresentadas na ONU, em Genebra, no ano passado, e nós fomos, né, para apresentar lá essa boa prática. E o Ministério Público de Sergipe ficou lá nos anais da ONU. A senhora levando além fronteiras
Recebemos o Público apoio da Sergipe. administração, né, do nosso procurador-geral, doutor Machado, né? E eu digo que esse resultado é um resultado do Ministério Público, porque nós passaremos, todos nós passaremos, mas as instituições têm que ser fortalecidas. Doutora Thalita, e aí eu faço uma provocação aqui, como um bate-papo, e não como uma entrevista a Lilian, né? Nós verificamos no dia a dia dos nossos trabalhos a questão do abandono de crianças, do abandono de adolescentes, crianças que entram que têm alguma deficiência, que têm alguma síndrome, que entram às vezes beber numa instituição de acolhimento, e as pessoas muitas vezes falam: não tem, eu quero adotar e não consigo, é uma dificuldade, como é que eu faço para adotar? E aí eu queria fazer essa provocação aqui. Adoção é um gesto de realização pessoal ou é um gesto de amor? Como é que se faz para adotar? Eu queria que as colegas e amigas falassem um pouquinho sobre adoção, o que é que precisa ser feito para adotar, né? E se as pessoas têm que ter a adoção como um bonequinho que está aqui atrás, buscar uma fofura que seja perfeita, que seja, né, a perfeição que nós não temos. Todos nós temos nossas virtudes e defeitos. Eu queria saber de vocês sobre a adoção. Thalita. Eu acho que mais do que o ato de amor em si, é você gestar essa humanização. Nós somos, enquanto promotores, né, fiscais de direitos e garantias individuais indisponíveis, e nós também temos que ser, né, de essência, os guardiães da Constituição e dos princípios federativos. Então, quando a gente fala sobre princípios federativos, a gente lembra que o tripé desses princípios é justamente a solidariedade, né, que deve existir para todos os pares da sociedade. Então, quando eu falo em adoção, eu penso que a adoção realmente é um ato de você gestar, né? Gestar essa humanização, é você olhar com empatia o outro e você se sentir também responsável por esse cuidar, que é tão essência para quem biologicamente às vezes gesta, mas ele é construído para quem tem sempre, um maternar, né? A senhora sempre um fala. Maternar. Mas nós estamos aí em plenas campanhas, né, Lilian? E o que é que precisa fazer, Então, Lilian? Aquela família que quer adotar da forma correta e não a adoção brasileira. Temos aí a entrega legal, né, Lilian? Entrega legal. Então, a gente É está aqui. importante esclarecer, né? Esse ponto que você colocou aí, Fausto, foi muito importante, né? É porque você já atuou muitos anos na infância, pegou pontos chaves aí, né? E que bom você estar lembrando desses pontos. Então, a gente tem que entender que a convivência familiar é um direito fundamental da criança, de qualquer ser humano, né? Nenhum ambiente pode ser melhor do que um ambiente familiar seguro, né? Então, assim, com todas, e não existe família perfeita, né? As famílias têm suas dificuldades, mas desde quando seja um ambiente seguro para aquela criança, né? Com propósitos, né? Da construção, da formação, de acolher, de cuidar, do afeto. E eu digo que parte por aí, né? Então, a criança tem o direito de conviver num ambiente familiar. O ideal é que ela fosse cuidada, né? Que ela estivesse junto com seus pais, são os primeiros cuidadores, com a sua família extensa, né? Mas nem sempre é possível. Nós sabemos quantas violações são praticadas pelos próprios pais, né? Por alguém no ambiente familiar. E essa criança, ou pelo abandono, ou porque a pessoa também não quer ser mãe, né? Ser pai. Existe uma diferença, né? Entre você ser genitor, genitora, e ser pai e mãe. Então, paternar e maternar, como bem falou a colega Thalita, né? E eu digo que todos nós somos filhos biológicos, porque nascemos do material genético de um homem e de uma mulher, né? Ainda bem que não inventaram de fabricar crianças, né? Tem aquele filme, né? Inteligência Artificial, é bem interessante. Quem não conhece, assista. E todos nós somos filhos adotivos, porque nós temos que ser acolhidos, amados e pertencidos na nossa família. Ninguém é obrigado a ser pai e mãe, mas a partir do momento que você é pai e mãe, você tem um dever de cuidar. Amar é uma consequência, comece cuidando. Então, essa criança, quando não é cuidada, ela tem que ser inserida. A adoção é um dos institutos, né? Tem a guarda, a tutela e a adoção é um dos institutos, que você possa ser inserido na família substituta. E
as pessoas falam muito disso, né? Ah, porque tem que se cadastrar, porque demora a fila. É porque também as pessoas, é importantíssimo se falar isso, porque não é crime entregar um filho em adoção. Isso é muito Então, importante, Lilian, para as pessoas que estão ali, muitas vezes por uma série de motivos, angustiadas e não querem, né, após o parto, cuidar daquela criança, né? Entregar legalmente no juizado. Não às vezes é um gesto de amor. não é um gesto legal, começar por aí, né? Então, acredito que geralmente é uma mulher, está sozinha, né? Já tem toda a dificuldade, né? Todas as questões de gênero, do patriarcal. Às vezes essa gestação é fruto de uma violência, às vezes fruto de um abandono, quando a pessoa procura que fala para o pai da criança, ele já não aceita, ele desaparece, enfim. Geralmente essa mulher está muito sozinha, né? Também tem um livro bem interessante, né? Mães Abandonadas, porque a mulher entrega seu filho em adoção, para que a gente possa entender mais esse contexto. Então, essa mulher tem que ser acolhida, ela tem que ser recebida no sistema de justiça. Qualquer pessoa que quiser, desejar ou souber que alguém queira entregar um filho em adoção, deverá encaminhá-la para a vara da infância mais próxima do local onde ela reside, que ela se encontre. E essa mulher tem que ser lá acolhida, tem que ser recebida e pode fazer essa entrega de uma forma consciente, legal e consciente. Eu digo que a gente não trabalha, nós, operadores do direito, não trabalhamos no sistema de justiça para tirar filho de ninguém. Não é essa a ideia. Mas que a gente possa assegurar essa criança, adolescente, o direito dele viver num ambiente familiar seguro. E Lilian, me permita, um ponto importantíssimo que você falou, minha amiga, acolher. Porque muitas vezes o gesto de entrega é o maior gesto de um amor que a mulher pode fazer. E eu tive algumas oportunidades de pessoas que, por uma série de motivos que estavam passando, chegaram a essa decisão, e aprendi muito com uma delas que me disse assim: eu entregar essa criança é o maior gesto de amor que eu posso fazer, porque eu sei que eu não posso criá-la. Então é um gesto de amor grandioso, e nós não devemos julgar quem está tomando essa atitude. Nós temos aqui fazer um acolhimento nessa pessoa que está passando essa situação. Você bem sabe como a gente e como tem situações que decorrem dessas relações humanas, né? E você sabe muito bem, né? Os colegas sabem, como promotores de justiça, da infância, né? Que já trabalhei. Especialmente da infância e adolescência, né? Que são áreas desafiantes, eu diria, mais gratificantes, são desafiantes e grandiosas, né? E como essa mulher, como eu disse, assim, quantas histórias e quantas dificuldades, né? E quantas pessoas tomariam essa mesma atitude se estivesse naquela situação. Então, eu também já tive situações de uma mãe, por exemplo, que ela foi vítima de uma violência, ela só descobriu que estava grávida aos 5 meses, e ela disse a mim, ela disse, não, eu vou entregar, doutora, eu quero que essa criança vá para uma família, porque eu acho que toda vez que eu olhar para ela, eu vou me lembrar da violência que eu sofri. Então, eu não vejo como eu tenho condição de cuidar nem de amar essa criança, desenvolver. E essa mulher tem que ser respeitada, tem que ser acolhida, essa mulher tem que ter um suporte, né? Tem que ser escutada de forma empática, né? E essa atitude, como você bem colocou, é uma atitude que vai assegurar aquela criança ser inserida numa família substituta. Então, se todas as mulheres, todos os pais que decidissem fazer uma entrega legal, fizessem no sistema de justiça, nós não teríamos essa fila, esperando essa fila, e tanto que as pessoas reclamam, né? Mas também, como você diz, né? Está vendo nosso bonequinho ali, Luiz, tão lindo, tão deitadinho ali, né? Com a expressão tão tranquila, né? Mas aos 22 aninhos de idade. Tem história aí, né? Desse bonequinho. E aí, essas crianças poderão ser inseridas, né, através dessas pessoas que pelo menos tem uma segurança para quem vai entregar, que você está entregando para uma pessoa que foi avaliada, que procurou o sistema de justiça, que se cadastrou, que fez um curso preparatório, né? Em que pese ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, mas a gente aprende a ser pai e mãe, né? E os filhos nos ensinam muito. Em matéria, então, de adoção, assim, já participei de várias adoções. Inclusive, eu registro que eu fui a primeira promotora de justiça em Sergipe a fazer uma adoção homoafetiva, né? Há alguns anos atrás, ainda estava em discussão, né? No STF já tinha
decisões de igualdade, né, entre as pessoas, na nossa Constituição. E começaram a ter os primeiros casos, eu conversei com vários colegas, até alguns colegas que eu confio, gosto muito, para quem tivesse certeza, conversei com psicólogos, com médicos, né, para que a gente pudesse, como é que ia ser aquela criança, e as pessoas começaram a perguntar, mas como é que vai ser isso, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, como é que vai ser as referências, como se a gente pudesse ter essas referências numa figura só. Mais de 50% das famílias brasileiras são dirigidas por mulheres sozinhas, e muitas vezes pela mulher, pela mãe e pela avó, né? Então, por uma mãe e por uma tia. Então, muitos meninos e meninas já têm esse arranjo familiar, que a referência são mulheres, fisicamente são mulheres, mas eles têm referências nessas pessoas. E também tem famílias hoje com 2 pais. Exatamente, né? É isso que eu estou fazem dizendo. também, não né? tem, né? Então, como é que vai ser? Como essa criança vai enfrentar o preconceito? Eu diria que é o mesmo preconceito que há 30 anos atrás, e que ainda existe um pouco, que casais, né, filhos de casais separados, divorciados, se diriam que eram filhos problemas. Eu diria que filhos problemas são os filhos que vivem num ambiente familiar desajustado, desequilibrado, de conflito, presenciando, né? violências domésticas. Cada dia nós também trabalhamos na Ministério E nós colocamos ali, exatamente ali a Maria da Penha, né? Porque é uma questão que faz parte do dia a dia também da infância, a consequência da violência dentro dos lares, atingindo as crianças e adolescentes, né, doutor? Saímos agora, né, praticamente do Agosto Lilás, né, para referenciar esse mês que, né, é voltado, né, numa campanha contra a violência contra a mulher e feminicídio. E aí eu volto mais uma vez também e vou reforçar, né, aquela pergunta que eu achei importante, a questão desses agressores, sabe, Lilian? É bom que a gente fale sobre isso, né? Porque às vezes vira um tabu, né? Quem são os agressores? Parece que são pessoas externas, distantes, mas na verdade nós temos uma violência intrafamiliar acontecendo diariamente, né? Nas famílias brasileiras. Olha, a gente sabe disso e é impressionante o número de pessoas, quando eu participo desses debates, a gente tem lá, o Ministério Público já faz há muitos anos o seminário 18 de maio, né? Para discutir sobre violência. A gente também faz trabalhos preventivos. Inclusive, agora, a colega Thalita fez uma campanha belíssima, né? Proteger, dever de todos. Inclusive, vai ser replicada nacionalmente, né? Ela tem aí os pedidos, né? Como temos o SALVE também, que é a notificação, né? Enfim, e eu chamo a atenção que também, com a lei Menino Bernardo, né? Menino Henri Borel, né? Que qualquer pessoa que souber de uma violência tem o dever, a obrigação, né, de noticiar, seja através do Disque 100, do 127 da nossa ouvidoria. É um novo tipo penal, 190, né? E tem até um tipo penal, porque você vai realmente salvar uma vida, né? Então, quando a gente fica impressionado com pessoas que, às vezes, enfim, confiam no trabalho, ou que se identificaram, ou que se sentiram mexidas, vêm conversar com a gente e falou, eu fui vítima de uma violência doméstica. Eu vi meu pai agredir a minha mãe. Eu fui vítima de um abuso sexual, pessoas já adultas que convivem perto da gente e só percebi depois, entendeu? Então, esse abusador é um alerta que a gente faz sempre, né? Essa semana eu vi um post até interessante que o autor da violência não tem cara de violento, não tem cara de monstro. Geralmente é alguém que a criança confia, né? Geralmente é alguém do convívio próximo dela, né? E que a criança só percebe, às vezes, que está sendo violentada, né? Quando ela cresce e vai tendo a consciência. Como eu já vi pessoas dizerem, olha, eu só percebi quando na escola eu tive contato com isso, né? Eu só percebi quando eu vi na televisão falar que tocar nas partes íntimas de uma criança era por isso a importância das campanhas, né, do esclarecimento. Era um crime, né? Fazer com que o protagonista, que é a criança e adolescente, possa entender quais são os sinais, porque eles também falam, né? Até recentemente, teve um colega nosso promotor que fez uma dinâmica com a Secretaria de Educação para justamente estimular as crianças a fazerem redações sobre seu ambiente familiar. E muitas dessas redações revelaram abusos e violências sofridas. Então, eles precisam realmente conseguir entender o que seria a violência, e acho que essas campanhas todas, de forma lúdica, atingem todos os públicos, em especial o protagonista dela.
né, que é justamente a criança e adolescente agredido, né, violado nos seus Isso direitos. aí é um alerta muito importante, porque muitas pessoas confundem e você orientar a criança a se precaver, a ter cuidado, é como ensinar a criança a fazer sexo, não é? Você orientar, fazer orientação, educação. Inclusive, tem livros didáticos para bebês, para crianças pequenas. E eu digo que na minha família, né, eu falando em adoção, trabalhei muito com adoção, tenho 2 filhas, nunca quis ser mãe adotiva, mas eu fui avó adotiva, né? A vida me deu, tenho 7 netos, 3 biológicos e afetivos. E ainda parece... E 4 afetivos, né? E tem uma delas que parece muito contigo. Então, a vida me deu. E assim, a gente ensina as crianças, né? Enfim, já de pequenininho, a que aprenda que não tem segredo, que não se pode tocar, né? Só quem, né, deverá dar o banho, alguém da família, de confiança. E mesmo que alguém esteja no ambiente familiar e que faça alguma coisa que ele não goste, que ele tem que dizer, tem que contar, procurar alguém, né? Então, a gente tem esse cuidado. Eu faço um alerta, principalmente aos pais, aos tios, aos pais, aos avós. Ninguém está livre. Muitas vezes essa violência está muito mais perto do que a gente pensa. Né? Acontece com criança de qualquer classe social, nas proximidades da casa, situação, dentro de casa, exatamente. Às vezes. Eu peço desculpas, mas nós estamos caminhando para o final e não poderia deixar, né? A doutora Thalita aqui sabe das ações que o Projeto Mãos Dadas desenvolve há algum tempo, né, doutora Thalita? Eu gostaria que a senhora citasse, né, alguns projetos. Nós temos somente citar por conta do tempo, né, que a nossa associação desenvolve. Eu gostaria que a senhora citasse. Depois eu irei para um bate-bola rapidinho e nós finalizaremos com uma fala poética de doutora Thalita, né, sobre as nossas atividades com o Projeto Mãos Dadas, doutora Thalita. O Ministério Público Brasileiro, através da sua associação, né, Associação Sergipana do Ministério Público, ela também tem a sua responsabilidade social. E o SMP Mãos Dadas, né, ela tem uma referência a uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, né, diz respeito exatamente a isso. A gente saber que nós temos missões importantes e a gente entender que na sociedade civil é necessário a gente realmente enaltecer bons projetos, enaltecer pessoas da comunidade que estão efetivamente trabalhando também com esse dever de todos de proteção, como está na Constituição, faz com que a gente faça com que esse projeto seja um selo já, uma marca, né, da nossa Associação Sergipana. E nós temos, sim, uma série de ações, né, e projetos promovidos por ela, e nós fizemos aí, e sempre estamos fazendo, né, acho que vai caminhando agora para acho que 20ª edição, salvo engano, é o Nota Solidariedade, que está se avizinhando. Agora, em setembro, já começa, na verdade, o levantamento de crianças e adolescentes que estão acolhidos. Nós estamos agora em outubro, esse exatamente. Podcast. Justamente. Setembro já começou, não é, o levantamento, e em outubro já começam a se espalhar aí as cartinhas, né, do Papai Noel, de crianças e adolescentes que estão acolhidos, estão realmente tutelados pelo Estado, que precisam também exercer essa convivência comunitária. Às vezes as pessoas até falam assim, será que o Natal Solidariedade ele é um projeto assistencialista? Eu falo não, né? Ele é um projeto onde nós, na verdade, efetivamos, enquanto membros e servidores de uma instituição que preza pelos direitos e garantias individuais, a convivência comunitária de meninas e meninos, e eles precisam ter memória afetiva. Né? Temos o Leitor do Futuro. Temos o Leitor do Futuro Páscoa também, Solidária. a Páscoa Solidária, e a Associação Sergipana sempre é uma parceira realmente, investindo recursos, fazendo a visibilidade desse trabalho, divulgando, captando recursos presentes, livros importantes para que a gente possa fazer as bibliotecas nos acolhimentos do Estado. Eu acredito que a gente está caminhando para essa parceria social ser cada vez mais efetiva e maior, e a Associação Sergipana ela tem essa missão de dar visibilidade a esses projetos e maiores engajamentos sociais também. E a doutora Thalita faz esse trabalho com muito carinho, em outras atividades também, que eu não esqueço da Bolsa Solidária também, que eu sou fã, e tantas outras. Eu já ia tocar nessa aí. Mas eu tenho que ser breve, porque nós temos pouco tempo, final, né? E eu preciso que a doutora Thalita também faça o momento poesia, o momento poético da nossa. Só para dizer da importância desse trabalho, eu tenho muito orgulho da nossa associação, Sergipana do Ministério Público, né? Que eu já integro desde quando cheguei no Ministério Público, há 32 anos. Inclusive, fez 80 anos na associação e é uma das associações das primeiras do Brasil. Nós temos a revista, né, comemorativa, é uma das primeiras. Tivemos grandes... E a gente, sim, chama um alerta porque é importante essa participação, essa colaboração social, né?
para que a gente possa também estimular outras pessoas. E também as pessoas dizem, às vezes, como o Natal Solidário, já tem completando 20 anos, né? E, enfim, isso daí vocês gostam de fazer, né? Tanto na nossa atividade, como promotora da infância, como no centro de apoio, ou como membro, né, lá, integrante da Associação Sergipana. Vocês gostam de fazer caridade. Eu falei, não, isso não é caridade, não. Isso é direito, lazer, né? Enfim, conviver, ser social, comunitária, é um direito fundamental da criança e adolescente, falando especificamente, e de toda pessoa, ser humano. Eu acho que o final, todo objetivo de qualquer profissional, esteja em qualquer área que ele tiver, é sobreviver do seu trabalho, né? Não tem nada mais gratificante do que a gente conseguir viver dignamente e honestamente do nosso trabalho, mas também você pelo menos contribuir para melhorar, né? E às vezes só uma palavra, um gesto, você sentir que você foi lembrado, né? Já é muito significativo para aquela pessoa que pode ressignificar a sua vida, né? Através daquele gesto, através daquele ato. Então, parabéns também à nossa SMP. Agradecemos muito. Eu queria agora um ping-pong, respostas curtas e rápidas. Um acerto que se orgulhe. Um acerto. Até vindo para Aracaju, para Sergipe. Ser humano que tem orgulho. Acho que o ser humano que mais me iluminou, assim, que mais, eu digo até que ela foi a precursora do Disque 100, é minha mãe. Minha mãe tomava conta, dava banho em crianças do bairro, enfim, do prédio. Um defeito a ser evitado. Eu acho que a gente tem que evitar, ter cuidado com as vaidades, sabe? A gente deve exercer a humildade, a escuta. Um sonho. Um sonho é ver um mundo melhor para essas crianças e adolescentes. Lilian, muito obrigado pela sua presença no Pod ASMP, sempre abrilhantando, sempre nos trazendo tanto ensinamento. Doutora Thalita, nós chegamos agora ao momento do nosso momento poético, né? E gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o direito da criança nesta fala, nesse escrito da escritora Ruth Rocha. Esse momento poético, eu acho que é para todos nós, enquanto seres humanos, né? Como Lilian bem tocou, né? Nós precisamos multiplicar essas ações, nós precisamos de um mundo melhor, e para isso é necessário que todos possamos nos doar, né? Contribuindo, seja nas nossas atividades institucionais, profissionais, profissões escolhidas, seja o nosso diário, né? Com os nossos familiares, com as pessoas da comunidade. E esse momento poético aqui, ele é de uma grande reflexão, né? Lilian já me emocionou aqui, ela nem imagina como ela me emocionou aqui. E até abrir um parênteses, Lilian, você não sabe quanto você nos inspira enquanto pessoa, né? As primeiras peças processuais aqui da área de família, infância, que nós tivemos como, né, modelos, foram seus. Então, ela me permitiu um estudo dirigido e fazer realmente esse trabalho de humanização, né, dessa temática da infância e adolescência, e de alguma forma a gente conseguir multiplicar dentro de um processo essa capacidade de todos olharem de uma forma diferente e sensível, né, para o tema que é nesse adolescente. Muito obrigada. Bem, no momento poético hoje, nós temos aqui, né, a declamação de uma poesia, O Direito da Criança. Ela é da escritora brasileira, né, de livros infantis e membro da Academia Paulista de Letras, Ruth Rocha. Faço aqui uma dedicação dessa leitura agora para a colega Lilian aqui, para que ela continue a ser nossa referência, né, inclusive nacional e internacional, que ela continue inspirando muitas pessoas e que com as ações ela possa multiplicar, né, um grande exército de pessoas que têm o desejo de fazer o bem, né, e fazer a verdadeira transformação da nossa sociedade, começando pelo nosso interior. Toda criança no mundo deve ser protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir,
correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver macho de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição. Ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Pod ASMP, o podcast da Associação Sergipana do Ministério Público. Vá na sua Play Store, baixe o aplicativo, aperte o sininho, curte e compartilhe esse episódio. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Thalita. Obrigada, Fausto, pela oportunidade de estar aqui hoje nesse espaço de escuta, né, da colega Lilian, e de nos permitir, né, essa reflexão, esse reencontro, e que a gente multiplique esse podcast para muitas pessoas que precisam de informação, porque a informação é a base do nosso espírito, né, de humanidade e de fazer o bem nessa sociedade. Olha, eu agradeço a forma carinhosa como eu fui acolhida pelos amigos, né? E de estar um podcast praticamente voltado para a infância e adolescência, né? E a gente tem que ser parceiro, a gente tem que somar, né? Nossos desafios são grandes. Fico muito feliz quando a colega Thalita foi para o centro de apoio, porque são pessoas jovens. Aliás, a gente sempre conversava. O nosso colega Rômulo também não está aqui, mas é também um entusiasta da infância. E eu fico muito feliz quando eu vejo os colegas mais novos chegarem focados e com ideias e com compromisso realmente com esses meninos e meninas que serão os homens e mulheres do amanhã, se não forem cuidados, vai ser um prejuízo para ele, para a família, para a sociedade. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, doutora Thalita. Muito obrigado, doutora Lilian. Mais um podcast da Associação Sergipana do Ministério Público, com uma maravilhosa entrevistada e com a minha querida amiga Thalita, sempre juntos. Obrigado, curta e compartilhe esse episódio e aperte o sininho para poder acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado.